Por todo o Antigo Testamento, encontramos diversas maneiras de Deus demonstrar o seu amor para com o seu povo. Desde o momento em que trouxe a promessa a Abraão de que dele seria levantada uma grande nação, a mão de Deus sempre foi presente junto ao povo de Israel. Na peregrinação dos patriarcas por Canaã, nos 400 anos de escravidão no Egito, na caminhada no deserto em direção à Terra Prometida, na conquista e estabelecimento em Canaã, nos tempos dos juízes e agora no tempo dos reis, Deus sempre apontou um caminho seguro ao seu povo. Esta segurança era promovida pelo amor de Deus aos seus, pois quem ama tem a responsabilidade de manter seguro quem é amado. Mesmo assim, o povo de Israel constantemente se distanciava de Deus, envolvendo-se com toda forma de idolatria, fazendo com que a nação inteira sofresse as consequências do culto a outros deuses. Além da idolatria, a injustiça, a imoralidade e outras práticas más eram frequentes no meio do povo. Mesmo assim, o amor divino ainda insistia em estar sobre Israel, fazendo com que Deus levantasse profetas para trazer o povo novamente ao centro de sua vontade. Assim como outros profetas, Miqueias foi um destes homens que Deus usou como profeta para apontar um caminho de retorno do povo a Deus. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você é novo por aqui, este canal é voltado para pessoas que, assim como eu, gostam de aprender um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada, sobre a teologia e sobre a vida cristã. Então, por aqui tem dezenas de vídeos nessas três áreas, para que se possa aprender um pouco mais sobre o pensamento cristão. O vídeo que você está assistindo é sobre o profeta Miqueias, um dos profetas menores do Antigo Testamento. Este vídeo faz parte de uma série de vídeos, Os Livros da Bíblia. Uma série com 66 vídeos sobre os livros do Antigo e do Novo Testamento. Assim, quando você quer conhecer um pouco mais sobre os livros bíblicos, basta entrar aqui no canal e procurar a playlist sobre o Pentateuco, Profetas Maiores, Evangelhos, Epístolas e etc. E se você quiser ter em mãos o texto desse vídeo, assim como dos demais vídeos aqui do canal, basta fazer uma assinatura mensal, tornando-se membro do canal. Dito isto, vamos à continuação do vídeo sobre o livro do profeta Miqueias. As primeiras palavras do livro atribuído a Miqueias informam: palavra do Senhor que veio a Miqueias, morazita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Por esse texto pode-se notar algumas informações muito nítidas, que serão a base para todo o restante do livro. A primeira informação é quanto a um homem chamado Miqueias. O nome Miqueias em hebraico é Micar, que quer dizer quem é como Yahvé, ou quem é semelhante a Deus. Miqueias era um morazita, isto é, natural de Moresete ou Moraste, uma pequena cidade que pode ter pertencido a Judá e até mesmo próximo de Gate, uma cidade dos filisteus, de onde o gigante Golias era natural. Afirma-se também que a sua família era de origem muito simples e humilde. O texto ainda informa que o período em que se deram as palavras proféticas de Miqueias foi durante o reinado dos reis Jotão, Acás e Ezequias, todos eles reis de Judá. Ou seja, foram reis do Reino do Sul, que no qual tinha capital a cidade de Jerusalém. Pela citação destes reis, ainda pode-se acrescentar que Miqueias tinha sido contemporâneo do profeta Isaías, pois são os mesmos reis mencionados no primeiro capítulo do livro do profeta Isaías. Além disso, a parte final do primeiro versículo afirma que as palavras de Miqueias foram sobre as visões que ele teve sobre Samaria, a capital do Reino do Norte, e sobre Jerusalém, a capital do Reino do Sul. Uma data provável para o escrito do profeta Miqueias fica entre os anos de 727 a 710 a.C.
Como observado, o contexto do livro se dá durante o reinado de Jotão, Acás e Ezequias, todos eles reis de Judá, o reino do sul. Assim, as predições do livro referem-se principalmente a este reino. Dentre estes reis, Jotão e Ezequias são considerados reis que andaram nos caminhos do Senhor, isto é, reis que procuraram andar dentro dos mandamentos de Deus. Por outro lado, o rei Acás foi um dos mais perversos reis de Judá. Seu coração entregou-se totalmente à idolatria, a ponto de colocar imagens de deuses assírios dentro do templo em Jerusalém, até mesmo oferecendo sacrifício a estes deuses. Mesmo sendo morastita, vivendo em uma chamada terra de ninguém, em virtude das disputas entre filisteus, judeus e outros povos, Miqueias tinha consciência do que estava acontecendo na sua nação. Ele sabia do declínio espiritual de toda a nação, trazendo imoralidade e injustiça por todo o povo. No entanto, tomado por Deus, ele afirmou: "Mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio do juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado." Assim, cheio do Espírito do Senhor para denunciar os pecados da nação. Seu caminho não foi nada fácil, pois certamente enfrentou diversos obstáculos religiosos com os falsos profetas, obstáculos políticos, pois a denúncia envolvia as práticas dos reis, e obstáculos com o povo, pois o povo estava mergulhado na idolatria e imoralidade. A repulsa à idolatria e à imoralidade é veemente por parte de Deus. Por isso as palavras do profeta logo no início do livro: "Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens." Visto que o que ela juntou foi com o ganho da prostituição, como o salário da prostituição tornará a ser usado. O conteúdo dos 7 capítulos do livro do profeta Miqueias pode ser organizado da seguinte maneira: a repreensão contra Samaria e Judá, a esperança futura que traz consolo e a contenda do Senhor com o seu povo. Em meio às predições de juízos apresentados no livro, como uma luz de esperança ao povo, o livro do profeta Miqueias traz no capítulo de número 5 uma predição muito clara acerca da vinda do Messias, apontando a cidade de Belém como local do nascimento do ungido de Deus. "E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Não deixe de assistir os outros vídeos desta série, os livros da Bíblia, pois para quem estuda a Bíblia é muito importante conhecer cada um dos livros do Antigo e do Novo Testamento. Muito obrigado por sua audiência, um abraço e até um próximo vídeo.